Olá, amigo produtor rural. Meu nome é Berilo Maia, sou engenheiro agrônomo e atuo como consultor técnico de atividades agropecuárias e de licenciamento ambiental para diversos empreendimentos potencialmente poluidores e degradadores do meio ambiente. Hoje iremos falar de dicas para melhorar o desempenho da sua fazenda. Como evitar que uma fazenda seja um susto atrás do outro e o que pode desanimar muito o produtor rural. Pior que uma notícia ruim, é uma notícia ruim que demorou para chegar aos ouvidos do produtor, pois precisamos entender rapidamente aquilo que não está bom para poder corrigir o quanto antes. Diante disso, o que seria um problema? Problema é uma determinada questão ou um determinado assunto que requer uma solução. Este pode acontecer de maneiras distintas e podemos ter em diferentes níveis que este problema pode ocorrer dentro da propriedade rural. Vale ressaltar que algo muito grave muitas vezes não ocorre da noite para o dia dentro da fazenda. Geralmente, os problemas acontecem quando você, produtor, possui um desafio que, se não for resolvido, vira uma dificuldade. Essa dificuldade pode gerar um problema, podendo chegar a virar um caos na sua fazenda. Para exemplificar essa situação, podemos citar o seguinte cenário. Imagine você que estamos no mês de março e o pasto de sua fazenda não está na altura de manejo ideal, está mais baixo, ou seja, você tem um desafio. Com isso, o gado para de ganhar peso, aí você começa a ter uma dificuldade. Depois, o gado passa a perder peso e você começa a ter um problema instalado. E daí, para chegar ao caos, pode ser um pulo caso você não consiga reverter essa situação. Nesse sentido, o que deve ser feito por você, produtor rural, para evitar situações como esta? O amigo produtor precisa ter números de sua fazenda, ou seja, tem que fazer o monitoramento, tem que proceder à gestão da sua propriedade rural, ter controle sobre sua produção. Isso quer dizer que, para evitar os problemas, você tem que mensurar todos os números da sua propriedade. Assim, você conseguirá tomar decisões com os números que tem sobre a situação do problema que está enfrentando, até mesmo para mudar sua estratégia na tomada de decisão. Dessa forma, o amigo produtor poderá adotar as seguintes rotinas, os seguintes passos. Primeiro, adotar um planejamento anual. Ou seja, no início do ano safra, nos meses de junho a julho, ou no começo do ano civil, de janeiro a fevereiro, a gente antecipa o planejamento da safra, onde se define as prioridades da fazenda. É onde se define quais as atividades que serão desenvolvidas durante todo o ano na propriedade. Nesse sentido, é o que tenho que faturar neste ano, ter uma planilha de desembolso, estipular as metas a serem atingidas para a produção esperada de grãos, a produção esperada de forragem para silo, qual a produção esperada do rebanho, número de matrizes que serão entouradas, número de animais que serão descartados, etc. Ou seja, deverá planejar todo o ano agrícola da sua safra. A segunda dica seria discussões trimestrais. Dessa forma, você deverá dividir as metas estipuladas durante todo o ano e distribuí-las ao longo dos 4 trimestres anuais. A cada trimestre, exemplo, meses de agosto, novembro, fevereiro e maio, é onde você analisa o trimestre e deve estar sempre focado nos 12 meses subsequentes. A terceira dica seria as discussões mensais, as reuniões que deverão ocorrer durante os meses do ano. Isso deverá ser feito com todos os colaboradores da fazenda para planejar o que vem acontecendo dentro da propriedade durante aquele trimestre e durante aquele mês, visando alinhar com os colaboradores o que vai acontecer no mês, antecipando sempre as principais atividades, fazendo uma programação das próximas atividades. Aqui é sempre importante, de acordo com o planejamento, ser verificado se a programação está sendo cumprida. E por fim, a quarta dica seria as reuniões semanais, Você deverá traçar uma rotina semanal dentro da sua fazenda, fazendo reuniões durante todas as semanas do ano. Pode ser no final da semana ou no início da semana. Lembrando que essa rotina semanal deverá estar alinhada com as metas colocadas para o mês
onde você deverá começar observando se o que foi alinhado para a semana anterior foi cumprido e o que foi programado para ser realizado na semana posterior já está tudo ok, né? Assim, você, como exemplo, nós podemos citar, de acordo com a programação semanal, o rebanho deverá ter sido vacinado até na sexta-feira. De acordo com a programação semanal, as novilhas deveriam estar apartadas. De acordo com a programação semanal, o rebanho tem que estar inseminado até determinada data. Bem, então é isso, amigo produtor. Caso necessitem de ajuda para implantar um sistema de gestão da sua fazenda, ligue agora mesmo para Berilo Maia, 38 999054490 ou mande um e-mail para berilo.maia@yahoo.com.br, que teremos prazer em atendê-los. Abraços agronômicos e sucesso!